Primeiramente, nós iremos precisar de um material adequado para a atividade. Papel canson, de preferência uma folha aquarelável para que seja mais resistente e não acabe corroendo e danificando o seu desenho. Aquarela em pastilha como essa, em bisnaga que eu não tenho aqui, e lápis aquarelável, que tem de vários preços e diferentes formas adequadas para você. Não se esqueçam do copinho com água para limpar resíduo de tinta do pincel. Bom, primeiro eu comecei desenhando alguns quadradinhos para delimitar o local em que a gente ia fazer as técnicas. E nomeei. O T é de transparência, o S de sobreposição, o AP de água no papel e o TPM é de pincel molhado no papel. Comecei com água no papel. Primeiro a gente coloca a água no lugar demarcado com o pincel e depois pega a tinta e coloca em cima, já com a água no papel, e vai espalhando. O bom dessa técnica é que você pode controlar a solubilidade dela. Essa técnica nós fazemos ao contrário, ao invés de molhar diretamente no papel, molhamos primeiro na tinta, e aí passamos para o papel, e após isso aplicamos água por cima, para poder dissolver e passar pelo desenho. Bom, agora nós vamos fazer a sobreposição. Primeiro vamos passar uma camada e deixar secar para passar outra. E agora nós vamos para a transparência, que é a que eu mais gosto. Você pode utilizar todas as técnicas anteriores para fazer. Eu faço dessa forma. Aplico um pouquinho de tinta no local que eu quero que fique mais escuro, porque é um jogo de luz e sombra. A parte mais escura é a sombra e a parte mais transparente é a luz. E ela também é uma forma de degradê. Então eu aplico a tinta em determinado local e depois aplico por cima água e vou arrastando com calma para não danificar o papel. E aí a gente vai moldando e colocando mais tinta e solvando. A parte que fica mais clara é onde você deve colocar mais água. Quanto mais água você coloca na parte transparente, mais o degradê ela vai ficando. Muitas pessoas querem secar utilizando ventiladores ou secadores, mas eu não aconselho fazer isso porque pode levar caminhos de água ou bolas de água e acabar não dando o mesmo efeito que ficou seco durante a parte que estava molhado. Agora nós vamos finalizar a técnica de sobreposição e é justamente para saber se você pode compor camadas tanto com a mesma cor quanto com outra. Aí eu dei uma enlouquecida mesmo, eu já estava doida, então eu fiz essa arte de riscar fora do quadrado, mas a gente consegue ver que consegue das duas formas. E agora eu vou mostrar um pouquinho do lápis aquarelável, que não é o foco, mas já que eu tenho, dá para dar uma ajuda. Primeiro a gente começa pintando, normalmente como um lápis normal, e depois aplicando água em cima, dessa forma, para dissolver. Então aí eu comecei a mostrar que com a variação de cores a gente consegue fazer um degradê e conseguimos utilizar de várias técnicas da aquarela, só que de uma outra forma. Então é questão de prática, você vai aplicando quando tiver mais cores, primeiro em duas cores, de duas em duas mais próximas para não confundir e até dissolver.